Então uma carteira ela tem que ter 3 objetivos possíveis aqui quando você vai falar de uma carteira de investimentos, né? Ou multiplicar o seu patrimônio, ou manter o seu patrimônio, ou gerar renda. Essas são as 3 carteiras possíveis aqui e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então vamos lá? Antes de mais nada, né? O que a gente vai tentar entender? Eu sei que existem diferentes vídeos aqui na internet. Eu mesmo tenho, acho que o vídeo mais assistido sobre como formar uma carteira de investimentos. Só que, naquele período específico, eu ainda tinha menos experiência do que eu tenho hoje em dia. Eu fiz aquele vídeo em 2021, né? A gente estava começando ainda na UVP. Hoje, eu tenho uma plataforma com mais de 40 mil pessoas ali e eu consigo observar aquilo que deu certo, aquilo que deu errado, aquelas pessoas que conseguiram realmente construir uma carteira que durou ao longo dos anos, que aumentou o patrimônio, e aquelas que erraram e fizeram besteira e destruíram o patrimônio. Então acho que eu vou fazer algo completamente diferente daquilo que existe na internet. Vai servir desde para quem é totalmente leigo até para quem é muito avançado. Antes de mais nada, que é um Sardinha Raiz, pode deixar o like na confiança. Se você quiser comentar no canal, tem que ser inscrito. Tava muito bot aqui, eu desabilitei o comentário para quem não é inscrito, então tem que se inscrever se você quiser comentar, senão não dá para comentar mais. E o que a gente tem aqui nesse primeiro momento? Você tem aqui os objetivos de uma carteira de investimento. Não se faz, né, uma carteira sem pensar no objetivo específico. Muitas pessoas, eu percebi, que erram, elas simplesmente saem ali comprando determinados ativos, né, sem entender muito bem o que estão fazendo. Então, vou comprar uma ação de Petrobras porque eu acho que vai valorizar, eu vou comprar um CDB da caixinha do Nubank ou do Banco Inter porque eu acho que aquilo vai me dar um pouquinho mais de dinheiro. Só que elas não pensam em que pessoas são elas, em que fase da vida elas estão. E aí, nesse cenário, quando você monta uma carteira meio Frankenstein, né, que ela é uma coxa de retalhos, você acaba tendo problemas ali. O que eu queria te convidar a fazer? A primeira coisa é isso aqui. Entender qual desses 3 cenários aqui é o seu. Eu simplifiquei muito, tá? Você pode ter um cenário que é o cenário da maior parte dos brasileiros, que é o cenário de multiplicação daquela renda que você tem, né? Que a gente poderia chamar também do cenário de construção de patrimônio. Ou seja, você tem uma renda mensal de 4.500 ou mais, ou você ganha 10, 20, 30, 40, 50 mil, até às vezes 200 mil, só que hoje você gasta quase tudo que você ganha e você não tem ainda um patrimônio. Então você não construiu ainda aquela carteira de investimentos, tem ali 500 mil reais, 1 milhão de reais, que te gere uma renda, que alavanca seu patrimônio. Então, nessa parte, você precisa transformar a sua renda em patrimônio. Quando é normal isso aqui? Não é que todo mundo vai ser desse jeito. Tem gente que aos 40 anos nunca fez. Mas isso aqui é normal normalmente nos anos iniciais, né, da sua vida profissional, as primeiras 2 décadas da sua vida profissional aqui. Então, Raul, comecei minha vida profissional com 20 anos, com 40 anos eu ainda devo estar nessa fase aqui de multiplicação do patrimônio. Você tem um cenário de manutenção. O que acontece? Tem pessoas que essa pessoa recebeu um patrimônio muito grande. Então, o que o herdeiro não pode errar? Ele não pode errar no cenário de receber 1 milhão e terminar com menos dinheiro do que ele teve. Deixar esse dinheiro ser corroído pela inflação. Ou, assim, uma pessoa que conseguiu ter uma ascensão meteórica, vendeu uma empresa, né? Raul, vendi minha empresa por 20 milhões, vendi minha empresa por 30 milhões, ou por 5 milhões, vendi uma casa que eu herdei. O que eu faço aqui agora com esse dinheiro, né? O mais importante nesse cenário é, você não construiu esse patrimônio. Você não sabe lidar com essa quantidade de dinheiro. Quando você não construiu um patrimônio, né? Ou construiu esse patrimônio, mas a fonte principal de renda dele foi embora, você precisa ter um estudo para manter esse patrimônio aqui, para que ele cresça de forma protegida. O mais importante para quem já chegou num patrimônio considerável é a segurança e depois vem, né, a multiplicação ou o crescimento desse patrimônio aqui. Então, isso aqui tem muita gente que erra. Eu vi muito herdeiro tomar risco desnecessário, perder dinheiro sem prestar atenção nisso. Aí a gente tem outro cenário, que é o cenário de geração de renda. E aqui sim, a gente tem um cenário completamente diferente. Por quê? O cenário de geração de renda é quando você já chegou num patrimônio que ele é capaz de sustentar o seu estilo de vida. O que você mais precisa é ver dinheiro pingando na sua conta todos os meses ou provisionar para viver desse dinheiro. Então a gente vai dizer que essa pessoa da geração de renda, seja lá de onde o dinheiro tenha vindo, né? Pode ser de uma herança também, pode ser de uma construção que ela fez, pode ser que pela idade ela precisa desse cenário. O mais importante para ela é ter o dinheiro caindo na conta sem a necessidade de vender ativos. Você entende que é diferente? Se eu fizer uma carteira que gera renda, mas eu estou na fase de multiplicar,
eu não vou ter o crescimento da carteira que eu quero. Se eu fizer uma carteira, né, de multiplicação e o meu objetivo era manter patrimônio, em algum momento eu posso pegar uma queda de 20% do mercado, por exemplo, e eu vou esperar ali 5 anos para aquele patrimônio voltar para o patamar que estava. Vai me causar ansiedade, vai me causar problema. Ainda que eu esteja com a estratégia que é bacana, ela não é ruim necessariamente, ela não vai atender a minha expectativa. É a mesma coisa que eu te disser assim, olha, tem um show, né, do System of a Down, uma banda de metal ali. Boa parte das pessoas diriam, né, que talvez o show não seja tão legal. Por quê? Porque muita gente não gosta de metal. Então eles podem ter tido uma apresentação excepcional que muita gente não vai gostar. A mesma coisa no investimento. Ah, Raul, eu fui num show de samba maravilhoso. O cara do metal talvez não goste desse show de samba. Então você precisa compreender aquilo que vai te trazer paz e vai te trazer resultado, né? O resultado não é o show. O resultado é você gostar e apreciar aquele ambiente que você tá ali, né? Você dormir tranquilo. Manter e gerar renda é para quem tem valor considerável, multiplicar é onde a maioria tá e onde a maioria vai errar. Então aqui o que você tem, né? Quando a gente vai falar do primeiro objetivo, quem está na fase de multiplicação, você ainda está muito longe de viver de renda. Então você consegue tolerar uma coisa chamada volatilidade. Para você entender o que é volatilidade, eu vou abrir aqui o gráfico do Bitcoin. Se a gente vier no período máximo do Bitcoin, um Bitcoin valia R$453 lá em 2016. Não é o máximo, o Bitcoin foi fundado em 2008, mas vocês entenderam. Então o Bitcoin nesse período ele se valorizou em 13.000%. Mas quer dizer que o Bitcoin ele cresce assim? Não, né? Olha só, ele vai ter quedas de 42%, ele vai ter quedas, ó, lá no momento, ó, ele vai ter quedas até demais, ó. Ele vai ter quedas de 73%, ele vai ter quedas como ele teve agora, ó, de 49% em diferentes períodos. O que a gente chama isso, né? Como está indo para cima e para baixo, às vezes, não é queda necessariamente. A gente está dizendo aqui que a vol do Bitcoin, né, no mercado financeiro a gente diz a vol, a volatilidade, ela é extremamente alta. Então, para pessoas que estão nesse cenário, né, de multiplicação de patrimônio, eles podem tolerar uma volatilidade. Por quê? Eles não vão precisar de usar nada desse dinheiro no período atual da vida deles. Então não é sobre, eu sou conservador, eu sou agressivo, que é o que as corretoras usam como perfil. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o tempo que você tem para esperar. Uma pessoa, por exemplo, que ela tem 18 anos de idade, ela poderia ter uma parte do patrimônio dela em Bitcoin, porque ela vai tolerar essa volatilidade. Ah, Raul, num horizonte de 20 anos, né, é óbvio que o Bitcoin vai estar maior do que está agora. Agora, se eu sou um senhor de 70, será que eu deveria ter uma posição grande de Bitcoin? Por quê? Porque eu não tenho tempo de vida, muitas vezes, para esperar o Bitcoin melhorar. Se isso aqui, por exemplo, demorar 3, 4, 5 anos, como é que eu faço uma viagem, né? Como é que eu me organizo financeiramente? Então, a pessoa não pode. E o que eu recomendo para pessoas que estão nessa fase de crescimento? Eu recomendo, sim, Bitcoin, renda fixa, ações no Brasil, né? Ações no exterior só depois dos R$100.000 investidos. Ah, por que, Raul? Não pode, hoje em dia é tão fácil diversificar lá fora. O que eu percebo, né, a título psicológico mesmo, é que quem começa a investir lá fora com pouco dinheiro, você manda R$1.000, divide por 5, né? Vira $200. O efeito psicológico dessa acumulação, ela não te ajuda. E aí muitas vezes você vai desistir dos seus investimentos porque você não está ali vendo aquilo render, né? Quando você tem aqui em real, beleza, às vezes desvalorizou em relação ao dólar, mas o efeito psicológico ele conta muito. Então o que a gente pode ter de exemplos reais aqui, né? Quando a gente vai falar de uma fase de multiplicação, você poderia ter o Tesouro Selic, você poderia ter o Tesouro IPCA, né, aqui no Brasil, que são renda fixa. Eu posso ter CDB, eu posso ter LCI, LCA. Aqui eu coloquei só 2 exemplos, mas você poderia ter um monte de coisa. A Selic hoje está rendendo 14,5%, então não tem muito lugar para tomar mais risco do que deveria. Se a pessoa quiser, na multiplicação aqui, ela pode colocar num CRA, num CRI, que são dívidas de empresas. Vou emprestar dinheiro para uma Petrobras, vou emprestar dinheiro para uma Vale, uma empresa grandona. Pode colocar também. Por quê? Porque é isento de imposto de renda. Então, muitas vezes, você vai ter uma valorização muito acima da média. Isso aqui é muito legal. Aqui na fase de multiplicação, então, a pessoa pode comprar a Bolsa Brasileira. A Bolsa Brasileira é uma bolsa em crescimento ainda, é uma bolsa de um país pequeno, ela é como se fosse uma bolsa de small caps por si só, né, que seriam as empresas de mais risco e com mais crescimento. O Brasil é considerado um país de risco. Você consegue, na hora de comprar, Raul, eu sou mais conservador, eu não quero ter uma carteira ali que oscila demais. Você tem os chamados ETFs. E o que é um ETF? É um Exchange Traded Fund. Então ele é uma cesta de ações. Num ETF, por exemplo, você pode ter 50 ações, 40 ações. E ele vai acompanhar mais ou menos o mercado. A gente tem o ALVP11, por exemplo, que é um ETF que ele vai comprar ali
as empresas baseadas nos fundamentos. Então, somente empresas lucrativas, com bom histórico de lucro, né, e etc. Então, você compra ele não distribui dividendos, ele vai reinvestir automático, o que é ótimo, porque você não vai ter que pagar ganho de capital, não vai ter que pagar imposto sobre dividendos, não vai ter que pagar nada, né? Então, você simplesmente vai ter a cota se reinvestindo automaticamente. Ele compra ali uma cesta das melhores empresas do país. Ele vai comprar Petrobras, vai comprar todos os bancos, vai comprar empresas de saneamento, etc. Todos esses setores, ele evita já setor aéreo. Então, é uma coisa super interessante. Você pode comprar. Se quiser também, você tem o Small 11, que é um ETF que vai comprar somente as empresas pequenininhas. Então, Raul, sou mais conservador, eu quero ter mais da metade da minha carteira em renda variável, né? Mesmo sendo mais conservador, porque eu sei que as ações se valorizam mais ao longo do tempo. Eu posso comprar 2 ETFs ali. Eu vou comprar a maior parte no ETF grandão, pode ser o BOVA11 também. O BOVA11 ele é o ETF que replica o índice Bovespa, é o maior índice da nossa bolsa de valores, né? Não tem critérios de qualidade, ele simplesmente pega as ações mais negociadas, mas aqui não é um problema. Você pega ali, por exemplo, 70% do dinheiro de renda variável, você coloca nele. Você vai ter um crescimento mais linear. Ele não vai cair 10% de uma vez, né? Vai cair 1%, 2%, 3%, sobe também 2%, 3%, ele vai subindo mais lentamente, você diminui essa volatilidade. É preocupante a volatilidade? Não, mas algumas pessoas têm esse comportamento. Você pode comprar ações de boas empresas, né? Itube 4, VEG, pode comprar ações dessas empresas todas? Pode também, né? O que eu te digo? Existe um site que eu criei, que é a UVP Analítica, né? Você pode vir aqui nesse site, por exemplo, a gente criou uma ferramenta que é muito interessante e pode usar o Investidor 10 também. Pessoal, não estou aqui para fazer propaganda de nada. Aqui, ó, você tem o Investidor 10, você tem o Status Invest, você tem o Fundamentei, né? Pode vir aqui, ó, fundamentei também.com. Qual site desse você preferir, tá? Vou mostrar aqui no Analítica, porque lá a gente tem um recurso bom. Mas qual site desses você preferir, pode fazer. Todos eles têm recursos pagos e gratuitos. Mas você pode vir aqui, pegar as empresas sem prejuízo, por exemplo, e comprar essas empresas, só as empresas sem prejuízo. Ah, não, Raul, quero tomar um pouquinho mais de risco. Pode ir nos rankings e comprar também. E aqui tem um outro recurso muito legal, que a gente criou um filtro para todas as empresas que têm algum nível de viabilidade, ou seja, são empresas que elas têm lucros consistentes, baixo endividamento, né? E ações aqui de forma confiável, que você vai ter o tag along e tal. Então, quando você pesquisa pela viabilidade, você não vai encontrar empresas muito pequenininhas que tenham ali, que estejam fazendo alguma besteira. Você normalmente vai encontrar as maiores empresas do país. Se você montar uma carteira com 10 ações dessa daqui, de diferentes setores, aqui eu tô te mostrando páginas aqui, mostrei 2 páginas para você do recurso pago lá gratuito, nem te cobrei nada, tá aí, ó, não tem problema, tá? Então, se você comprar aqui ações dessas páginas específicas aqui, fizer uma análise, etc., a chance de você errar, ela vai ser bem menor. É isso que eu estou dizendo. Não é que não vai cair, mas a chance de errar vai ser menor. Então, a Bolsa Brasil pode ser qualquer uma daquelas empresas que apareceu aí. Ah, viável, vou estudar, vou pegar setores diferentes para fazer uma diversificação. Se eu compro 4 bancos, eu não estou diversificando, né? Porque se um ganha cliente do outro, você perde. Importante entender isso, né? Se o Banco do Brasil, eu tenho o Banco do Brasil, Itaú, Santander, BTG na minha carteira, se um banco ganha do outro, um cai, o outro sobe. O que adianta para você? Você não vai conseguir descorrelacionar esses investimentos. Então, isso aqui, você já fez uma carteira muito legal, né? Tô aqui, poxa, metade renda fixa, né? Dessa metade de renda fixa, coloquei tesouro, etc. Tem jeito melhor de colocar tesouro na carteira para pagar menos imposto? Eu criei também forma disso. Nem coloquei aqui, pra você veja. Né? Mas, ó, a UPO11 é um ETF negociado em bolsa de renda fixa. Por quê? Porque a gente fez como é que chama? Gambiarra, a palavra? A gente fez uma gambiarra ali e colocou um ETF que seria de ações, só que dentro dele só tem Tesouro Selic, e aí o governo não cobra 22,5% de imposto na venda, né? Se você vender antes dos 6 meses ali, ele não cobra esse 22,5%, que ele cobra até 2 anos e vai diminuindo o imposto, mas no Alpo 11 desde o primeiro dia já é 15%. Então não tem IOF também em cima. Ah, o IOF até 30 dias tem que deixar o dinheiro preso. Então aquele dinheirinho que você vai querer pôr e tirar a qualquer momento, o AUPO11, vou deixar aqui, ó, AUPO 11, né? AUVP Porquinho, AUPO. Então, você pode deixar o dinheiro lá também. Quando eu falo Selic, pode deixar no Alpo 11, que é sempre melhor para você. Tem um pouquinho mais de volatilidade? Pouca coisa, tá? Tem um pouquinho mais de vol. Mas ele é uma mistura do Tesouro Selic com a proteçãozinha do IPCA, da inflação. Proteção bem pequena, 10% do capital está protegido. E aí isso dá uma diferençazinha ali legal, que é enquadrado nesse imposto diferente. É manobra, né? Eu falei para vocês que era para leigos e espertos, aqui tá algumas dicas que você percebeu aqui que são bem para espertos. Quando a gente vai olhar lá a carteira do AUVP11, que eu falei, é isso aqui, olha o tanto de ações que você está comprando. Você compra aqui com R$115, né?
R$ 116 que valorizou hoje. Com R$ 116 você está comprando Itaú, Petrobras, né? Bradesco, B3, né? Que é a empresa da Bolsa Brasileira, Ambev, BPAC. Raul, mas aí tá comprando todos os bancos. Porque aqui a função é diversificar em excesso mesmo, né? Olha aqui o tanto. TIM, né? TOTUS, vai comprar de tudo aqui, tá? Então aqui tem de tudo quanto é coisa. É leve, né? Que é a Mali Metais Leves. Então aqui você tem de tudo. Beleza, Raul, eu já passei dos 100 mil, queria uma coisa mais rebuscada, tal, o que eu posso fazer? Você pode ir lá na Bolsa de Valores americana e comprar o IVV direto. Ah não, mas eu sou mais idoso, eu não quero ter que abrir conta nos Estados Unidos. Hoje em dia, lá pela UVP, você abre a conta no mesmo lugar. Mas eu entendo que para você, às vezes criar uma conta no Avenue, às vezes ter que ir lá preencher toda a documentação, mandar seu IR, pode ser mais complicado. Então, em vez de comprar, você pode comprar o IVV B11 aqui na B3. Eu não gosto dessa estratégia porque você está comprando um ETF que investe no outro ETF. Você tem uma dupla taxa, você não está diversificando internacionalmente de verdade, seu dinheiro está todo no Brasil, mas ok. Ou você pode comprar o VOO também, são todas alternativas boas. O VT, que vai pegar ações do mundo inteiro e tem uma taxa baixinha de 0,07%. Pode pegar o QQQ também, que só investe em empresas de tecnologia. Então, tudo isso aqui vai funcionar como uma base segura e vai te dar um crescimento mais sólido, né? Quanto mais o seu dinheiro tiver em renda fixa, mais lento o crescimento, mas menos vol. Quanto mais o seu dinheiro tiver em renda variável de boa qualidade, mais rápido o crescimento e mais vol. É por isso que a gente fala que na multiplicação é tolerada a volatilidade. Quando a gente fala que manter é a prioridade, patrimônio acima de 1 milhão, por exemplo, se você não depende dele, primeira coisa é crescer acima da inflação, não perder dinheiro e depois é ganhar. Então aqui você pode já ter uma estratégia diferente. A renda fixa, mesma coisa, né? Um tesouro IPCA, beleza. Um LCI, LCA isenta de imposto, emitida por banco. Um CRI-CRA também vai caber aqui, né? Só que em pequena quantidade, porque o CRI-CRA é mais arriscado que o tesouro. Você pode ter um pouquinho do seu patrimônio, Raul, em vez de pôr um Bitcoin, né, como uma reserva de valor, alguma coisa, se quiser pode também, tá? Cabe, assim, pouquinho cabe, 1%, 2% cabe, porque a volatilidade é alta, você viu ali. Mas você pode pôr um Gold 11, o que é o Gold 11? Ele é um ETF de ouro, né? Então quando você tem aqui o Gold 11, eu coloquei o Gold ali porque ele é mais baratinho, vai se fazer a mesma função, mas você repara que nos anos de crise, olha, de 2023 para cá, na crise cresceu 125%, né? O ouro se valoriza muito. O IAU é um ETF de ouro lá nos Estados Unidos. Eu quero ouro, mas também quero dolarizar meu patrimônio. Mesma coisa, ó, cresceu também 100 e poucos por cento em ouro, né? 148% o ouro cresceu em dólar, né? Então, quando você vai olhando aí, você vai percebendo isso. O IAU, o GLD, tudo isso aqui é uma proteção clássica contra a inflação. Você ter 5% do seu patrimônio aqui, quando seu objetivo é manter, é muito bacana. Aquele mesmo cenário que a gente falou, das ações com lucro consistente, etc., o ALVP 11, o Ibovespa, até investir lá fora também, né? Tudo isso que a gente falou de ações defensivas aqui entra também. Eu não vou colocar exemplos de ações nacionais, porque eu mostrei na primeira etapa do vídeo ali empresas muito seguras. Lá nos Estados Unidos tem como você fazer a mesma coisa, tá? Não é só aqui no Brasil, não. Então aqui na busca avançada a gente pode colocar da mesma forma, né? Por empresas lá dos Estados Unidos, olha só, que tenham aqui uma boa segurança. Aqui você tem muito mais, porque os Estados Unidos tem mais de 5 mil empresas, mas aqui estou mostrando para vocês algumas. É só pesquisar por essas empresas aqui, ó. Deixei elas na tela aí para vocês. São todas empresas que são consideradas mais protetivas. Aí quanto mais antiga, melhor, né? A gente pode falar de McDonald's, a gente pode falar de Coca-Cola. Os Estados Unidos, eles têm esse tipo de empresa. Se manter para você é uma prioridade, os ETFs ali, eles vão te ajudar bastante, né? Por quê? Porque eles não têm aquela oscilação toda. Então os ETFs vão ser muito estratégicos. O VP11, IVV, né? ETF ali das 500 maiores empresas americanas, ele já é mais que suficiente. Um VT, se você quiser uma diversificação global, incluindo Europa e outros lugares, né? Então, não depender de um único país é muito bacana. A gente tem aqui mercados internacionais até superando os Estados Unidos, porque as melhores empresas do mundo são melhores que as melhores empresas americanas, porque incluem elas. Então, quando mantém uma prioridade, você vai ter uma diferençazinha, você viu? A gente já falou um pouco mais de ouro, a gente já falou um pouco mais de uma estratégia mais focada em ETF do que em stock picking, que seria selecionar essas ações, e aqui você tem esse cenário. Quando a gente vai falar de geração de caixa, ou seja, gerar renda todos os meses, aqui mudou completamente, né? O que a gente vai ter? Você vai ter como base, né, de fato, olhar para fundo imobiliário.
Então os fundos imobiliários eles vão pagar dividendos todos os meses. Quando a gente fala de um fundo imobiliário, eu estou falando o seguinte, quando você anda pela Faria Lima, aqueles prédios cheios de empresa alugando aquilo ali, gerando dinheiro, ou quando você fala de galpão de logística, né? Onde que a Amazon guarda as coisas dela? Um galpão de logística. Onde que a Magalu guarda as coisas dela? Um galpão de logística. O Mercado Livre, galpão de logística. Quando a gente fala isso, você tem os shoppings, os galpões de logística, todos eles pagam aluguel mensal. Então aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, XPLG 11, BTLG 11, XPML 11, KNSC 11, que é de papel, já não gosto muito, mas todos eles pagam dividendos mensais aqui. Você também consegue pesquisar por esses fundos imobiliários aí, né, que vão ali fazer parte da sua carteira, que você consegue colocar ele lá e eles vão pagar um fluxo de caixa mensal que é muito bom para você pagar suas contas aqui. Você também pode fazer isso lá nos Estados Unidos. Vamos supor, Raul, que eu viva fora, tem um custo em dólar, mesma coisa, né? Você tem aqui os rates americanos, pagam bem menos percentualmente, mas pagam em dólar, né? Então, ou aqui que é o Realty Income, né, ele vai pagar legal, o VIT que é de cassinos, você tem o VNQ que é ETF do setor aqui, o principal ETF do setor, então eles vão pagar dividendos mensais e você tem o Realty Income aí que tem mais de 15.500 imóveis alugados para Walmart e para 7-Eleven e pagam mensalmente em dólar aí há décadas. Esse tipo de estratégia você consegue fazer. Ações de dividendos aqui, aí além daquela característica que a gente olhou, você ia olhar se a empresa tem um dividend yield alto. Então, por exemplo, quando o dividend yield é 10%, 10% de R$1.000, por exemplo, você tem investido ali, você vai receber no ano. Então, R$100 de provento. Recebeu no ano passado, né? É um bom indicador. Se você pega ali uma empresa que tem um dividend yield estável, né? Quando a gente vai olhar aqui, ó, por exemplo, vamos pegar uma empresa que tem um dividend yield estável para vocês entenderem como é que funciona a brincadeira. Vou pegar aqui Itaú, por exemplo, né? Um banco que faz algum desviozinho de cliente? Faz, mas por isso que como investimento ele é bom, para você ser cliente ele não é tão legal, né? Então, a gente vem aqui dar uma olhada e olha só. Então, beleza, aqui tem toda a qualidade, mas você pode ter um dado muito legal para você, que é o dividend yield. Então, eu vou pegar aqui dos últimos 10 anos, todo site tem isso aqui, tá? Então, você vai ver aqui, ó, o dividend yield de 1,43%, 5%, dividend yield 12%, tá vendo? Então, você sempre tem aqui ele pagando 6%, 6%, 5%, 5,11%, 10,11%, 12%, né? Esse dividend yield ali é quanto que ele distribuiu em relação ao preço que a ação estava naquele período. Não em relação ao seu preço de compra. Muita gente confunde isso, né? O dividend yield é calculado em cima do preço do dia. Se o preço valorizou demais, o dividend yield pode parecer pequeno. Mas se eu comprei a ação, por exemplo, a R$10, agora ela está a 20, o meu dividend yield é o dobro daquele cara que comprou ela hoje. Então, importante, né? A gente pode chamar isso de yield on cost, que é outro indicador. Por que não tem ele aqui? Porque o yield on cost depende do meu preço de compra. Se eu comprei um Lava Jato por 100 mil, ele distribuiu 10 mil de lucro, né? Eu tive 10% de lucro naquele ano específico do dividend yield. Se eu comprei um Lava Jato, né, por 200 mil, ele distribuiu os mesmos 10 mil, eu tenho metade disso, eu tenho 5% ali de dividend yield. Sacou a lógica? Bem simples, né? O mercado financeiro é simples, fora as pessoas tentarem te complicar. Então aqui, ações de dividendos, Petrobras, tarará, tudo muito legal. Manter a renda fixa também. Então você tem como manter uma renda fixa legal. Você pode colocar o dinheiro no Tesouro IPCA com cupom de juros semestral, que a cada 6 meses ele vai ter o vencimento ali e vai te pagar um cupom. Só que nesse cenário você vai pagar 22,5% de IR e vai ter essa coisa ali. Tem outro jeito, Raul? Tem como eu fazer, por exemplo, investimento no Tesouro que me renda dividendos mensais? Olha, eu criei a mesma coisa, para pagar menos imposto, eu criei o Área 11, que é um ETF de renda, é a UVP Renda Automática. Então eu criei ali, eu sei que parece propaganda, mas é porque não tem outro produto que faça isso. Eu sinto muito, assim, eu não queria, inclusive pode ir lá comprar o cupom semestrais, eu estou explicando aqui para vocês, mas é porque de fato foi um produto que eu inventei e que ainda não temos concorrência, tá? O que ele faz? Ele pega todo esse dinheiro aqui, ó, tem 58 milhões dos clientes que pegou aqui e colocou nele, e ele vai pegar todos os meses e vai distribuir o cupom de juros. Só que em vez de pagar 22,5% de imposto, você paga 15%. Ele é negociado também em balcão de bolsa. Óbvio, a cota dele oscila, né? Ele está rendendo, por exemplo, nesse ano, um valor mais agressivo aqui, esse ano porque teve um corte, né? Rendeu 184% de CDI e tal. Nem todo ano é assim. E dentro dele só tem Tesouro e IPCA+. Então, ele vai ali e paga um cupom de juro semestral. Hoje, 5 mil pessoas estão ganhando aí esses cupons de juros, né? Ele vai ter aí um dividend yield também. Todo mêsinho ele vai te pagar e, além de tudo, o seu dinheiro fica corrigindo pela inflação automaticamente. Então ele é muito legal, né? E eu fiz ele para os meus clientes que já estão na fase de viver de renda. Então, essa daqui é a lógica. E é o que você precisa pensar para viver de renda. Se você tem, por exemplo, um patrimônio de, vamos lá, ó, 3 milhões investidos, numa carteira conservadora, que rende 6% ao ano, você teria
15 mil por mês aqui. Não é que você deveria gastar esse dinheiro, eu considero que você deveria gastar no máximo 5% ao ano, mas você teria uma renda aí de 15 mil por mês. Numa carteira de 9% ao ano, você teria uma renda de 22.500 por mês. Lembrando, é para você gastar esse dinheiro inteiro? Não, mas ela está gerando isso? Está gerando, né? Então, fundos imobiliários de dividendos, mais rates e tal, você pode ter aí 22.500 por mês. Numa carteira ultra agressiva, né, que vai render 12% ao ano, você teria 30 mil por mês, só que aqui, porra, se você usar esse dinheiro aqui, você está sendo consumido pela inflação, né? Mas aqui você teria 30 mil por mês, e com FIs de papel aí, né, e um yield mais alto, você conseguiria até chegar nesse 30 mil por mês de renda aí, até mesmo em renda fixa sacando todo, né? Porque hoje está rendendo a renda fixa 14,5%. Então, na prática, até mais do que isso você consegue. 3 milhões aqui hoje, ó, sendo sincero, né? Você colocar tudo no Alpo 11 lá, por exemplo, você vai ter mais ou menos, né, de renda aí, uns 435 mil por ano, mas aqui você precisa tirar, ó, menos, né? Menos aqui, 15% de IR, então tirou o IR, pô, tá gerando aí líquido. Líquido está gerando R$ 30.812. Ok, você pode gastar esse dinheiro todo? Bem longe disso, né? Então, legal, lá dentro do Alpo 11 você pode sacar só a quantidade que você precisa. Mas é possível chegar nessa renda? É possível, não é saudável de ser mantido, mas é possível. Então, você consegue gerar uma renda muito legal, com dinheiro bacana e zero risco. Estou falando isso aqui emprestando dinheiro se você não mexer em nada. Não tem diversificação, não tem nada. Emprestar dinheiro para o governo. Não é zero, né? Mas o governo pode imprimir mais dinheiro para te pagar. Risco inflação, vamos considerar assim. Então, você consegue gerar uma boa renda por mês. Você consegue viver de renda, por isso que eu falo para vocês. Só que isso é um ponto muito arriscado se você estiver usando esse dinheiro todo. Se você estiver usando menos da metade disso aqui, bom, tá seguro, está reinvestindo mais da metade, é legal ali para você, né? A gente faz toda essa conta e tal. E o que a gente tem de erro comum aqui? Para todas essas fases, independente da fase que você esteja, quanto mais passivo você tiver, pior. O que é passivo? Se eu tenho que pagar um aluguel, se eu tenho que pagar a manutenção do meu carro, IPVA, etc., todo mundo vai ter passivo, né? Mas quanto mais você exagerar nisso, se você está na fase de multiplicação, mais lento é o crescimento patrimonial, e não quer dizer que você não vai ter que fazer, comprar algum passivo, mas é importante lembrar disso, é o caminho comum, a pessoa sai cobrindo ali, comprando um monte de passivo. Você estiver na fase de geração de renda, quanto mais passivo, mais você vai precisar sangrar do dinheiro que você está gerando, o patrimônio vai crescer menos. Quando eu recomendo que você sangre no talo? Quando você passou de 70 anos de idade. Daí pode sangrar tudo, porque até a inflação consumir você já morreu. Eu recomendo isso para os clientes. Tem gente que fala, ah, não, eu quero deixar dinheiro para meus filhos e tal. Eu falo, cara, se você gastar, né, do montante principal, às vezes o cara vai demorar até 150 anos para gastar o dinheiro, né? Então ele não vai estar vivo até lá. É correto afirmar que ele não vai estar vivo. Raul, mas talvez viva até 100. Então, mas se ele estiver só correndo pela inflação, ele vai gastar o mais dinheiro nos anos mais saudáveis. Ao longo dos anos, ele nem vai conseguir gastar dinheiro. Pela experiência que eu tenho tido aqui, um cliente, quando ele passa dos 60 anos, 65, 66, a disposição dele para gastar o dinheiro diminui demais. Eu sempre falo disso, né? Muita gente só foca no dinheiro, no acúmulo do dinheiro. Eu foco na realidade da pessoa. Você com 65 anos, muito mais rico do que estava aos 54, não é a mesma coisa. Então, você tem que gastar. Então, quando você chega em determinada idade, vale mais a pena você gastar, porque depois você não vai ter disposição, você vai querer ficar mais em casa, daí ver um netinho, dar um presente, seu gasto diminui demais. Eu tento explicar isso para os clientes e ninguém acredita. Então, assim, um ponto que você tem que pensar é isso, né? Tem a vulnerabilidade de cada estágio. De quem tá muito jovem é ter passivo demais, de quem tá muito mais velho é ter passivo de menos para deixar muito dinheiro acumulado, de quem tá no meiozinho do caminho, né, que é a manutenção, o herdeiro, é passivo demais também, que é o erro, né? E também não aproveitar tanto com medo de perder. Acontece, então, todos esses cenários. Precisa fazer conta, mas o mais importante é controlar os passivos ou aumentar os passivos dependendo da idade. Como é que você vai fazer se você quiser fazer seus investimentos aqui, que eu acho que eu posso indicar para vocês algumas coisas, né? No Brasil, a gente tem aqui, primeira coisa que você precisa fazer é abrir conta numa corretora ou investir pelo seu banco mesmo. Pode ser pelo Santander, o Itaú, etc, né? Você tem o BTG Pactual também, e aí do lado das melhores corretoras para se investir, você tem comumente as pessoas dizendo que tem o BTG Pactual e a XP. Nesse ponto eu sou conflitado, por quê? Apesar de eu ter uma consultoria, ela é independente, ela atende em todos os bancos, tá? Não tem problema, consultoria não é assessoria, assessoria só atende no banco específico. Eu não gosto de trabalhar com a XP. Acho a XP tem defeitos incorrigíveis, é líder de más práticas do mercado, pode pesquisar, eles não reclamem aqui. Então eu indico para você, até o Itaú que desvia um pouquinho de dinheiro do cliente na tarifa, eu indico,
BTG Pactual indico, Inter indico, Nubank indico, só não indico. A XP aqui pode abrir conta em qualquer uma dessas que você tem ali como investir. Lógico, tô conflitado aqui, depois eu explico o meu conflito, mas aqui tô indicando todas por igual. Cada uma tem a diferença. Se você for mais quebrado, vai no Inter ou no Nubank. Vai no Inter, tá? A conta internacional deles é boa. Se você for mais quebrado, vai no Inter ou no Nubank. O Nubank tem um pouquinho mais de dificuldade. Se você tiver mais dinheiro, Itaú e BTG Pactual. Se você quer só qualidade de serviço, cara, de fato, aí nem é o viés mesmo não, porque eu tenho mesmo, mas eu gosto do BTG, mas o BTG é melhor mesmo. Você tem que ficar atento, né? Quanto mais dinheiro você tem, mais importante é estudar, e menos você quer estudar, porque o rico é vagabundo. Quanto mais dinheiro ele ganha, menos ele tem disposição para aprendizado. Então, o dividend yield muito alto, muitas vezes esconde, né, uma cota desabando, um monte de problema. E aí, o que você vai fazer para começar do zero? Abriu a conta, preenche seu perfil de risco e tenta preencher ali que você tem um pouquinho de experiência, senão não habilita as ações para você. Falei aí o segredo, tá? Ah, Raul, mas não pode falar isso não pode mesmo não, então não faça, né? Eu tô brincando aqui, foi só uma piada que eu contei, viu? Então aqui, esse é o grande ponto, esse é o grande lance aí para você. Eu acho que eu te expliquei tudo aqui. Agora, o que eu queria de você de verdade, assim? Chegou no final do vídeo, Raul, entendi muita coisa, mas eu gostaria muito de me aprofundar. Esse conhecimento aqui, ele não é conhecimento para um vídeo de 20, 30 minutos no YouTube, sinceramente. Eu consegui condensar ele aqui? Consegui. Mas você vai sair com mais dúvida do que chegou. E não porque eu sou mal, ou porque eu estou escondendo o segredinho, não. É porque, de fato, se você quiser uma estratégia para você, poxa, né, alguém que vai dar uma olhada na sua carteira se você já passou desses 300 mil reais ali, ou se você quiser, Raul, eu queria aprender mesmo, eu quero pôr a mão na massa e eu acho que isso é a coisa mais importante de todas. Hoje tem muita gente confiando em IA para cuidar de investimento, e a ela simplesmente pega os primeiros 5 links do Google e joga como resposta verdadeira. Pode testar aí, tá? É tudo manipulado esses dados, então não é bacana, tem muito conteúdo ruim na internet, essa história de stop, trade, sei lá o que, é tudo latada, investimento não é isso. Se você quiser aprender a investir, o que eu fiz? Eu fundei a maior escola de investimentos do Brasil. Eu já formei mais de 50, 60 mil pessoas, nem sei mais. Todas essas pessoas, elas estão felizes. Como é que eu sei? A UVP, ela tem um compromisso diferente de todos os outros lugares do país. Você viu aqui? Eu sou transparente com tudo, não tem problema. E na UVP eu sou mais ainda. Se você entrar na UVP, fizer todas as aulas, você não me conhece às vezes. Como é que você sabe que vai confiar em mim? Você pode fazer todas as aulas e se você não ficar satisfeito, eu devolvo 100% do seu dinheiro. E tá aqui, ó. Eu tenho o selo do aprendizado garantido aqui na minha home. Pode ir no Procon, a UVP não tem uma reclamação. Pode ir no Jus Brasil, a gente nunca teve um processo. Imagina, se eu estivesse falando isso aqui na internet e não fosse capaz de cumprir, eu já estava fora do ar. 7 anos aqui fazendo isso, né? Vai fazer 7 anos agora. Vai fazer 7 anos mesmo. Vai fazer 7 anos agora o canal. Tô falando isso desde o começo. Então, pode ir lá, pode clicar nesse botão, faça a sua análise de perfil. Você vai preencher algumas coisas para eu conhecer você mesmo, entender seus objetivos. Se os nossos objetivos estiverem alinhados, eu vou te aprovar e você vai fazer as aulas na UVP. Se não estamos alinhados, eu não vou te aprovar. Pode perguntar, tem muita gente aí no comentário que não passou no processo seletivo da UVP, por quê? Você chega pra mim falando que quer ficar rico da noite pro dia, com aquelas histórias de coach de internet, a primeira coisa que eu vou te dizer, olha, eu não tenho interesse em te ensinar a investir, você não vai aprender dessa maneira. Entende um pouco melhor os seus objetivos e volta depois. Você não precisa ter conhecimento. O que eu quero é que você tenha certeza do que você quer e daquilo que é possível e praticável. Eu não vou mentir pra você, eu nunca menti pra ninguém. Então, vai lá, preenche o questionário que vai ser importante pra mim, eu consigo te ajudar a investir. Tem turma nova começando sempre. Quanto antes você fizer, mais cedo você atinge os seus objetivos. E a UVP, a escola, ela é só o primeiro caminho. Imagina que você entrou na escola. Uma vez que você entrou na escola, você tem um patrimônio maior, a consultoria da UVP, que é top 1, né, do ranking BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina, a gente foi top 1 2 anos seguidos. Desde que a gente começou a consultoria, a gente é top 1. A consultoria vai entrar em contato com você. Ah, eu já tenho 300 mil, você está ali estudando. A gente vai dar um jeito de entrar em contato com você. Não, Raul, eu preciso de uma coisa diferente. Eu tenho um monte de imóveis. Eu preciso montar uma holding para colocar os meus imóveis. Durante as aulas, você está assistindo as aulas, eu vou te chamar, vou entrar em contato com você. Eu vou pegando as informações de você mesmo. Você vai alimentando, né? Abriu conta na nossa plataforma. Eu vou alimentando, vou entendendo aquilo que você precisa. Daqui a pouco você está com um cartão de crédito ideal para o seu perfil. Daqui a pouco, se você tem um financiamento imobiliário que você está pagando mais juros do que devia, eu consigo resolver. Então a UVP ela é uma comunidade. Ela é diferente dos outros lugares. Ela não é um cursinho de investimento, não é plataforma de entretenimento.
Ela é uma comunidade. Aqui dentro tem gente trocando conselhos profissionais de empreendedorismo, né? Aqui dentro tem relações profissionais de network. Às vezes você tem um trabalho, você é um advogado, você é um médico, alguma coisa, você pode perguntar coisas para outras pessoas da sua área. Então a gente pega essas 60 mil pessoas, usa uma inteligência coletiva onde todo mundo sai ganhando. É isso que eu acredito, é isso que eu estou construindo aqui. Se você quiser fazer parte da nossa comunidade, quiser entrar, o único caminho é a escola. Ah, Raul, mas eu sou rico demais para estudar, eu sou importante demais, eu não tenho tempo, né? Você vai lá no tempo de uso, o cara está consumindo por 5, 6 horas e tal. Se esse é o cenário, se você acha que você é tão especial, pô, você não vai ser um bom membro da comunidade, né? Porque o cara que não quer estudar, normalmente é uma pessoa preguiçosa, normalmente é uma pessoa que não vale a pena a gente ter. Então é essa barreira que a UVP colocou aí, beleza? E eu não tenho medo nenhum, não. Eu sei que hoje em dia está fora de moda, né? Mas eu estudo todos os dias. Se você pegar aí, ó, quem me acompanha sabe, pô, fui lá para a China fazer curso esse ano, vou agora para a França fazer curso, vou para Londres fazer curso. No ano passado, pô, Estados Unidos, sei lá na onde, Babson, Wharton, que é a faculdade de economia mais renomada do mundo. Então, eu não tenho problema nenhum de estudar e, olha, minha empresa fatura centenas de milhões por ano. Eu sou parceiro do maior banco de investimentos da América Latina e eu sento para estudar. Por que você não vai sentar para estudar, né? O que você tem de tão especial assim? Então, a não ser que você saiba de tudo, tem que estudar. Ah, mas eu já invisto há 10 anos, vou ter que começar pela escola? Tem que estudar, porque eu não acredito que o conhecimento que você obteve tem a mesma qualidade do que aquilo que a gente ensina. Então, o Jack Bull. Qual é esse programa de qualificação em Goiás que ele citou no vídeo? Cara, eu não sei o nome. Se você entra no negócio daquele aplicativo de carteira de trabalho, aparece. Raul, como uma empresa opera por anos do prejuízo, fica por anos e anos sem pagar as contas e não quebra? Ela não fica por anos e anos sem pagar as contas, né? Ela vai aumentando o tamanho da dívida. Não quebra porque os sócios continuam colocando dinheiro. A mesma coisa com o ser humano normal. Quanto tempo você pode gastar mais do que você ganha? Dá pra gastar mais do que você ganha durante os 10 anos. Até mais, 20. Enquanto você tiver crédito. Tem que manter as dívidas pagando, né? Sardinha, você poderia fazer um vídeo depois de avaliar os candidatos, qual será a melhor opção em relação à economia, todas as suas análises? Não, eu não pretendo emitir aqui, né, uma opinião acerca de qual que é o candidato que vocês deveriam votar e nada desse tipo. Por quê? Porque eu simplesmente sou um empresário. Essa é uma característica muito importante da minha personalidade. Se o seu dinheiro, né, ele é de esquerda, eu quero. Se o seu dinheiro ele é de direita, eu quero também. Se o seu dinheiro é de bandinha, também. Eu acredito que a transformação do país não se faz a partir de uma lógica idealista, de acreditar que políticos vão resolver o nosso problema. Eu acho que a ideia de melhorar o Brasil, muitas vezes, é nós ganharmos mais dinheiro, nós fazermos mais parte da economia. Então, é isso. Beijo pra vocês.